sejam bem-vindos pela segunda vez. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco. Vamos tratar de um tema extremamente importante, em que pese a redução da palavra, são apenas 4 letrinhas, aura, mas no decorrer da nossa apresentação, os senhores perceberão como isto tem uma aplicação no nosso cotidiano, como isso é importante, como nós devemos estar muito atentos à nossa aura. Aura, na nossa 81ª reunião do grupo de estudos, não é pouca coisa. São 81 edições dessa reunião que nós estamos aqui agora realizando. E sempre nós começamos o nosso trabalho trazendo uma definição dos dicionaristas, né? Facilmente encontrável em todas as boas obras dos dicionários que encontram-se aí no mercado. E no Michaelis, tirado da versão online, aura significa um vento brando e aprazível, uma aragem, uma brisa, um sopro. Também significa um rumor ou uma fama, uma popularidade. Na parte médica, ela significa uma sensação que precede o ataque à crise. Também pode ser compreendida como uma aura epilética asmática. É uma denominação mais científica, mas que passou também a ser conhecida de todos nós. Também pode ser interpretada como uma sensação que produz sobre o corpo o desprendimento de eletricidade. Segundo os ocultistas, aquelas pessoas que estudam fenômenos ditos sobrenaturais, é uma emanação fluídica que rodeia o corpo humano como uma luz ou fosforescência observável, principalmente ao redor da cabeça e na extremidade dos dedos. Pode ser também considerado um aplauso ou favor público, como popularidade. Também interpreta-se como uma emanação sutil do líquido fecundante que, segundo os primeiros fisiologistas, determinava a geração sem contato direto com o óvulo. Também entende-se a aura como sendo respiração, alento ou hálito. Então vejam que tem definição para todo gosto, mas aqui nós vamos debruçar a nossa atenção, é mais relacionada a uma emanação fluídica, que está mais lá acima, que rodeia todo o nosso corpo humano. Tanto assim que o RC 44, 43, todas as edições, e agora a última, 45, fez de forma mais sintética uma interpretação. Nós não gostamos muito de definir as expressões, porque é um tema muito abrangente, é um assunto que permite várias opiniões, várias vertentes, então nós precisamos colocar assim, visão do racionalismo cristão. E aí, na obra RC 45, está exatamente isso aí que os senhores estão lendo. A aura significa todos os corpos físicos, quaisquer que sejam, possuem uma base fluídica. E eu não virei aqui para que os senhores acompanhassem. Isso aí. Essa base os interpenetra e expande-se além dos seus limites físicos, formando um envoltório que os médiuns videntes percebem como se fosse uma névoa, denominada aura ou campo áurico. Tudo bem? Algum problema nessas duas definições? Uma é eminentemente prática na visão de correntes médicas, de ocultismo, de alguns estudiosos, de outras linhas, também uma interpretação mais popular, do dia a dia, mais corriqueira, e aquela que se prende efetivamente ao que representa a aura. E aí, a obra do RC 45 traz uma interpretação bem específica do que seja um envoltório fluídico que rodeia, e aí estou falando de seres humanos, que rodeia cada um de nós e
aonde tem uma parte refletora de tudo aquilo que somos, de tudo aquilo que emanamos, seja na saúde física, seja nas nossas emoções, nossos sentimentos, nossos estados emocionais, transitórios, mais duradouros, tudo isso está refletido na aura. É isso que nós vamos tratar da agora em diante. E à medida em que formos avançando nos comentários desses tópicos, nós vamos colocando alguns exemplos, vocês também vão nos ajudar a dar opiniões, participando também com algumas sugestões, apresentando dúvidas, para que nós possamos ter hoje, sairmos daqui com uma clareza sobre a importância da aura, que, lido de forma rápida, sem um aprofundamento que hoje nós colocamos aqui para os senhores, parece irrelevante, mas não é. É muito, se não um dos temas mais importantes de toda a obra do racionalismo cristão. Tudo bem, então, nessas definições? Algum problema, alguma dúvida? Emi, diga lá. Uma ocasião, eu estava frente a frente com uma pessoa e ela não estava satisfeita, não estava querendo entender que o racionalismo cristão é uma doutrina que se eleva e não se diminui. E esta pessoa estava querendo diminuir tanto eu que estava de frente, quanto o presidente que estava à minha esquerda. Então eu vi à volta do corpo dele, à volta da cabeça, uma névoa cinza com várias outras mais escuras, redondas. E que quando o presidente começou a irradiar, desapareceu. Vejam então o relato de uma pessoa que trabalha na casa, que tem uma sensibilidade mediúnica bem expressiva e que nos dá um depoimento, como outros tantos que nós conhecemos, de uma pessoa que apresentava sentimentos adversos ao conteúdo daquilo que estava sendo colocado nas reuniões. Ou seja, o que constitui uma reunião espiritualista do racionalismo cristão? É um momento de pura elevação, de sutileza, de grandiosidade, de bem-querer, de um fervor intenso em favor do semelhante. Mas tem os que correm contra. Tem aqueles que trazem dentro de si uma opinião pessoal sobre A, B, C pessoas e abandonam a finalidade máxima da reunião, como aqui hoje. Nós estamos trabalhando com um objetivo muito bem definido. Para nós chegarmos aqui, a elaboração desse livreto, para trazermos aqui e distribuirmos para os senhores, demandou tempo, empenho de companheiros que se dedicaram, que se esforçaram, que abriram mão de seus interesses materiais para dedicar esses momentos para que nós possamos aqui difundir algo que é de muita importância. Então, para ilustrar ou reforçar o que a Emi disse, nada, absolutamente nada fica oculto. Tudo é visto astralmente. É óbvio que eu não tenho mediunidade vidente, eu não tenho mediunidade quase que nenhuma, a não ser a intuitiva, e olhe lá. E não vejo, e como a grande maioria das pessoas também não vê, mas tem aqueles que veem e percebem, especialmente numa mesa ou num estrado ou dentro de uma parte qualquer aqui do nosso salão, dentro de uma casa racionalista cristã, principalmente no momento de reunião. E alguém poderia nos perguntar, mas o astral superior não arrebata os espíritos obsessores, perturbadores que vinham ali assediando aquela pessoa? Então, por que ainda estava ali uma névoa preta em volta dele? Pelo seguinte, amigos, o espírito perturbador, ele é realmente recolhido, ele é afastado.
mas todo o prejuízo que ele provocou, e às vezes não é uma provocação de pouco tempo, isso às vezes se estende há muito tempo, fica todo aquele prejuízo ali interpenetrado no corpo fluídico. É isso que o médium consegue perceber. E a pessoa só vai conseguir ter essa restauração como? Num ambiente de limpeza psíquica, em que ele possa, pouco a pouco, se introjetar daquilo que está sendo feito e aquele campo começa então a ser clareado. Mas o sentimento dele mudou? Não, não mudou. Ele talvez ainda tenha a mesma ideia, o mesmo pensamento que originou tudo aquilo, ou ele trouxe apenas os despojos que foram ali colocados pelo obsessor. A questão é que houve um trabalho disciplinar, a limpeza psíquica, e esta por si só arranca aquela mancha que enegrece, que dificulta e que atrapalha. Mas se a pessoa, ao atravessar esse portão, continuar dando impulso àqueles pensamentos, tudo volta. Tudo volta. Ele aqui passa por momentos de absoluta limpidez, de orientação, de direcionamento do que seja necessário fazer. E exatamente a atenção que ele dispensa às palavras que estão sendo proferidas, ao conteúdo das irradiações, é o quanto basta para que haja, então, aquela dissipação que a Emi acabou de nos descrever. Diga, Emi. Fala. Era uma reunião de médium individual. É, para você ver. Ele estava em frente a mim. E na cabeceira, o presidente, que era o Gilberto. Bom, então a coisa muda de cenário. Esqueçam o que eu falei da limpeza psíquica. É uma reunião específica da qual os senhores não têm ideia de como seja. Mas é uma reunião dentro desta casa. Esta casa é fluidificada 24 horas por dia, 365 dias por ano. Acontece o seguinte, qualquer um que tenha sensibilidade, que passe por aquele salão agora ou durante o dia, meio-dia de um dia qualquer da semana, que tenha a sensibilidade da vidência, verá alguns pontos luminosos, alguns mais opacos, outros um pouco mais claros. O que significa isso? São espíritos intermediários que estão aqui irradiados todo o tempo pelas forças superiores. Mas como os espíritos intermediários? O que é isso? Ah, tá. Daqui a pouco eu falo. Então, esses espíritos que estão aqui, eles estão exclusivamente sendo trabalhados pelas forças superiores. Então, imaginem que uma reunião de médiuns, que é uma reunião que tem uma corrente também, que tem um presidente, tem um fecho e médiuns de cada lado, em que é feita a limpeza psíquica, em que é feita a disciplina. Da mesma forma, como esses espíritos intermediários estão aqui permanentemente, naquele instante, recebem todo um apoio fluídico das forças superiores e as próprias forças superiores se apresentam exatamente para que possam favorecer o ambiente de uma reunião em que o presidente vai precisar ter a lucidez, a clareza, o equilíbrio necessário para dissertar, debater tudo aquilo que for necessário para o bom andamento dos trabalhos. Ora, se o presidente do racionalismo cristão está imbuído de aprimorar o trabalho de pessoas que possuem uma sensibilidade mediúnica, que precisam estar a todo tempo bem equilibradas, bem centradas, para poderem ser um elo eficiente com as forças superiores. Vejam, amigos, esse presidente, os médiuns, quem está ali, está imbuído de uma responsabilidade muito grande. É um trabalho em favor do todo. Não há como as forças superiores não dissolverem aquela situação transitória de revolta, de rancor, de sentimento inferior que alguém possa estar nutrindo. Seja lá pelo que e por quem. O fato é que existia uma coloração que rebaixava a capacidade de equilíbrio fluídico e espiritual daquela pessoa.
isso foi dissolvido justamente por conta de tudo isso que eu falei para os senhores. Essa casa é permanentemente irradiada. O astral superior está aqui o tempo todo? Não. Não. Eles se apresentam em momentos de corrente a ser formada. Quando existe um fecho, um presidente e uma disciplina sendo colocada, como preconiza o nosso livro PRC13, o Prática. Ali eles se apresentam, mas nem por isso, como, só para repetir, em pleno expediente, durante a semana, ao longo do dia, a casa deixa de ser bem assistida, porque esses espíritos intermediários estão fluidificando, porque eles podem ficar na atmosfera fluídica do planeta, dada a densidade dos seus corpos fluídicos.